Bom, então boa tarde a todos e todas. Eu agradeço muito o convite que o professor André me fez de estar com vocês aqui hoje, mesmo que de um modo virtual, né, sem ser de um modo real. Eu já estive em Ouro Preto outras vezes, na universidade, na UFOP, uma vez a convite do próprio André para o lançamento do livro dele, depois em outros eventos, enfim, então é sempre uma alegria muito grande poder dialogar com os alunos da Universidade, da Federal de Ouro Preto, e também, né, nós temos aí alunos meus do mestrado e diversas outras, alguns talvez da PUC-Cerro, que eu fiz o convite também, então é uma alegria muito grande estar aqui hoje, e aí eu vou me programar, na verdade, para falar aí por volta de uns 45 minutos no máximo, e para que a gente possa ter pelo menos uma hora de conversa, uma hora de debate, de perguntas. E aí a primeira questão, né, que quando o André me convidou, eu falei, André, falar de integridade para o pessoal de penal vai ficar meio, sei lá, vai ficar meio sem sentido. Eu acho que talvez fazer uma vinculação com a discussão de direito penal possa chamar mais atenção, a gente pode, talvez, tornar a coisa mais produtiva, mais interessante. E aí, por isso, né, a ideia da teoria do direito como integridade, o direito penal brasileiro. E aí, a primeira questão que eu começo a minha fala é se há algum escrito do Dworkin sobre direito penal. A resposta é não, né, não existe. Como não existe um escrito dele sobre direito processual, né, Dworkin é um filósofo norte-americano, falecido em 2013, e ele é um filósofo do direito, portanto, o trabalho, né, que Dworkin se propôs ao longo de mais de 50 anos, né, de escritos, de debates, enfim, foi um trabalho para pensar o direito no aspecto mais geral, daquilo que a gente chama de teoria do direito ou de filosofia do direito. Né, nos Estados Unidos, a disciplina é chamada de jurisprudence, né, que no Brasil às vezes é traduzido como jurisprudência, mas é uma tradução errada. Né, a cátedra dele é a cátedra de jurisprudence, ou seja, de teoria do direito, teoria e filosofia do direito. Não há, portanto, qualquer reflexão do Dworkin sobre direito penal ou sobre qualquer área específica do direito. Né? Mas a gente pode, sem dúvida alguma, me parece, pensar as categorias dworkinianas para uma compreensão mais rica do direito penal e do processo penal. E aí a primeira questão que eu quero colocar é que se nós levamos um pouco mais a sério a perspectiva que Dworkin nos coloca, essa separação entre direito material e direito processual, ela tem que ser relativizada no mínimo. Né? No mínimo, ela tem que ser repensada, né? Porque não me parece que essa separação ela seja assim tão estrita, né? Ou tão radical como no Brasil se coloca. Né? Então, e aí eu vou também, a minha fala ela vai ficar cheia de buracos, até para que na parte dos debates a gente possa, quem sabe, preencher esses buracos, esses vazios com as questões de vocês. Então, na verdade, eu vou aqui, né, apresentar rapidamente a perspectiva dworkiniana, para que nos interessa, e mostrar como essa perspectiva ela pode ser aproveitada para o direito e o processo penal em geral, né, no nosso caso. E aí é muito interessante porque o nosso país ele nos dá vários exemplos do que não se pode fazer com o direito, né, do que não se deve fazer, do que o direito não pode ser, né, de como o juiz não pode decidir, e porque exatamente a preocupação de todo o trabalho do Dworkin foi com a questão da decisão judicial.
né? Afinal, qual é o papel dos juízes na interpretação, compreensão e aplicação do direito, né? E aí a discussão ela vai se dar com o positivismo jurídico, que é, sem dúvida alguma, uma das teorias mais bem-sucedidas sobre o direito que nós temos. Afinal, o positivismo jurídico ele existe, né, no Ocidente, pelo menos desde o início do século XIX, e ao contrário do que se diz no Brasil, ele está mais vivo do que nunca, né? Ele se diversificou, se tornou mais complexo, e é uma teoria extremamente importante para ser conhecida e não necessariamente ser aceita, né? Então, na verdade, a preocupação, né, do Dworkin foi exatamente de fazer uma crítica radical aos principais postulados do positivismo jurídico e atacar esses postulados, mostrando que eles estavam errados, porque eles não conseguiam descrever o fenômeno jurídico de uma forma adequada. E aí, quando a gente for entrar nesses postulados, nós vamos ver que, na verdade, numa perspectiva de integridade, não é possível apenas descrever um objeto, né? No caso do direito, não é possível apenas uma teoria que descreva, né? Toda teoria, toda tentativa de descrição do objeto vai necessariamente trabalhar com perspectivas, né, ou com afirmações valorativas, né, e, portanto, com afirmações que são interpretativas do início ao fim. Né? Então, para ser bem rápido e para que a gente possa entrar na parte mais importante, né? Quais são essas principais afirmações do positivismo? E aí não é preciso que uma teoria afirme todas elas para ela ser considerada uma teoria positivista do direito. Basta que haja o compromisso com alguma dessas afirmações que nós já estaremos perante uma teoria positivista do direito. Tá? Então, a primeira afirmação é aquela que vai separar o direito da moral. Então, autores positivistas dirão que o direito é uma coisa e a moral é outra coisa diferente. Tá? A segunda afirmação dirá que o direito é um conjunto convencional de regras que foram estabelecidas por uma autoridade do passado, em determinado momento do passado. Então, o direito aqui, ele se torna uma questão de fato, tá? Então, a segunda afirmação é a redução do direito a uma questão de fato, né? Um conjunto convencional de regras que foram estabelecidas no passado por uma determinada autoridade. Terceira afirmação, sendo o direito uma questão de fato, obviamente, haverá situações nas quais esse conjunto de regras não consegue solucionar o problema colocado ao judiciário, né, o caso. Né, e, portanto, nós vamos ter aí duas afirmações positivistas. A primeira, que o direito é limitado, ele tem um caráter limitado, e do seu caráter limitado, o fenômeno da discricionariedade, ou seja, juízes, em situações especiais, em que o direito não apresenta uma solução, né, não apresenta previamente uma resposta, esses juízes, então, eles têm o poder de criar direito, sem qualquer parâmetro anterior. Eles têm, portanto, um poder discricionário. Tá? E, por fim, né, a última afirmação, e mais uma vez dizendo, né, para ser jurista não precisa afirmar tudo isso ao mesmo tempo, basta afirmar uma dessas coisas. A última afirmação vai ser a ideia de que o direito ele é formado por um conjunto de critérios. Né? Então, existem critérios que vão determinar o que é direito, o que não é direito. Hart, o principal positivista que vai debater com o Dworkin,
dirá que esses critérios são dados por aquilo que ele chama de regra de reconhecimento. Regra de reconhecimento. Então, em razão da existência da regra de reconhecimento, o direito constrói critérios capazes de determinar o que é direito e o que não é direito. Na nossa teoria jurídica, por exemplo, os alunos de início de curso vão tomar contato com a teoria das fontes do direito. Né? Então, a teoria das fontes do direito ela é claramente uma teoria positivista, porque ela aposta na ideia de existência de critérios que determinam quando uma regra é uma regra jurídica e quando ela não é. O grande problema dessa teoria das fontes é que ela não determina por que aquela regra é uma regra jurídica. Né? Então, para a gente radicalizar bem o pensamento, a Constituição é fonte do direito. Ok, todo mundo concorda. Mas por que a Constituição é fonte do direito? Né? Ou quem determina que a Constituição é fonte do direito? Percebam que aqui nós já temos um problema, né? Porque essa teoria das fontes ela acaba esquecendo ou colocando no escuro, né? Ou não revelando o problema do fundamento. Né? Afinal, por que a Constituição é fonte do direito? As teorias das fontes do direito não respondem a essa pergunta. Né? A gente chega a uma resposta tautológica, ou seja, é fonte do direito porque é fonte do direito. Né? E não faz essa pergunta porque senão nós vamos ficar num problema grave. Tá? Então, na verdade, aí nós temos um problema quanto à questão da existência da própria regra de reconhecimento. Né? Enfim, os positivistas vão fazer esse conjunto de afirmações. E é contra esse conjunto de afirmações que Dworkin vai desenvolver a sua teoria, né, e vai mostrar que, na verdade, todas essas afirmações elas são erradas, elas estão equivocadas. Né? Primeiro, não é possível descrever, né, o papel da ciência do direito como meramente descritivo, que é algo também postulado pelos positivistas jurídicos. Isso é uma impossibilidade. Né? Pelo menos no domínio do direito, no âmbito do direito, Dworkin vai denominar esse domínio de domínio do valor. Né? Então, o direito ele faz parte de um amplo domínio da vida, né, humana, que Dworkin vai denominar de domínio do valor. Né? Esse domínio é marcado pela existência da ética, da moral, da moralidade política e do direito. Né? Esses domínios eles se relacionam de modo que quando nós entramos nesses domínios, né, quando nós estamos discutindo questões relacionadas, por exemplo, a questões éticas, né, sobre o que é o melhor para mim, o que eu devo fazer para ser feliz, ou questões de moralidade, o que eu devo aos outros, né, como eu devo agir perante os outros, ou ainda questões de moralidade política, né, o que a comunidade deve a mim, né, o que o Estado, enquanto comunidade personificada, o que esse Estado deve fazer, como ele deve agir, de modo a encontrar legitimidade na sua atuação, ou ainda nas questões jurídicas, né, que nós estamos mais acostumados a lidar, né, determinada interpretação da lei foi correta, não foi correta, aquela decisão do juiz condenando o sujeito em 3 anos de prisão foi correto, não foi correto, ou a abertura de um inquérito, né, para apurar fake news, essa abertura ela é correta ou incorreta em termos jurídicos. Quando nós estamos nesses domínios, portanto, ou nesse grande domínio, que Dworkin vai denominar de domínio do valor, não é possível meramente descrever as coisas. Né? Porque o que vai caracterizar o domínio do valor é o fato de que ele é interpretativo do início ao fim. Portanto, toda vez que nós determinamos, né, no mundo jurídico, aí vamos ficar no mundo jurídico, quando nós determinamos no mundo jurídico algo que na verdade, nós já estamos embutindo aqui, colocando aqui, uma série de compreensões, uma série de valores, de interpretações que nós fazemos sobre esse fenômeno. Né? É por isso que, quando, né, nós divergimos
sobre uma questão jurídica, essa divergência ela não é apenas sobre fatos, né? E ao contrário, muitas vezes as pessoas concordam sobre fatos, por exemplo, sobre a existência da lei, né? Ou, para voltar ao caso do inquérito das fake news, né? Que foi aberto por ordem do presidente do STF, o ministro Dias Toffoli, né? Todo mundo concorda que existe uma regra no regimento interno do Supremo Tribunal Federal que autoriza, né, que dá essa autorização para o presidente do Supremo abrir um inquérito de ofício. Né? Todo mundo concorda, é só abrir lá o regimento interno do Supremo, vai ver que está lá a regra. No entanto, por que a divergência continua? Porque a divergência não é sobre questões de fato, mas é sobre questões interpretativas. Né? Ou seja, essa regra é correta? Ou essa regra, e aí para traduzir em termos jurídicos, essa regra foi recepcionada pela Constituição de 88? Né? É possível o próprio tribunal ser o investigador e o juiz ao mesmo tempo da própria causa? Isso não violaria um conjunto de princípios constitucionais e principalmente, né, o princípio acusatório no processo penal? Enfim, percebam que agora as divergências elas não estarão mais no nível dos fatos. A regra existe, né? Mas como nós compreendemos essa regra? Sobre a própria validade dela, né? Sobre a própria existência em termos de validade, ela foi mantida, não foi mantida depois de 88? Né? Percebam, portanto, e aí com isso, né, com esse exemplo, a gente já consegue ver o acerto da tese durkheimiana. As divergências jurídicas elas não são sobre fatos apenas. E quando há divergências sobre fatos, a gente consegue resolver essas divergências de uma forma bem tranquila. Né? No entanto, essas divergências continuam porque, na verdade, nós divergimos não sobre fatos, mas divergimos sobre a compreensão do fenômeno. Afinal, o que é o direito? Para que ele serve? Né? O que nós pretendemos com o direito? Então, na verdade, o cerne da divergência no direito é um problema interpretativo. Né? Por isso que Dworkin, contra a afirmação do direito como uma questão de fato, como um conjunto convencional de regras estabelecidas no passado por uma autoridade, ele vai fixar a ideia de que o direito é um conceito interpretativo, ou é uma prática social interpretativa. Né? De modo que, sendo uma prática social interpretativa, o direito ele não está apenas, né, ou ele não se resume apenas aquilo que está escrito. E aí nós vamos ter uma dificuldade com o direito penal, né? Porque o direito penal sempre foi visto como um direito baseado numa legalidade estrita, né, por meio de leis escritas, prévias, né, de modo que o que não está escrito não vale. Né? Então nós vamos ter aqui uma dificuldade com o direito penal. Agora, e aí já problematizando, será que é isso mesmo? Né? Será que o direito penal ele é tão estrito assim? Será que o direito penal, sendo, né, um ramo do direito e, portanto, fazendo parte desse conceito interpretativo, ele não está aberto também a profundas divergências teóricas sobre como melhor interpretar, por exemplo, o próprio princípio da legalidade penal, da anterioridade penal? Né? Então, com isso, Dworkin já coloca a questão, né, de uma forma bem interessante. Né? Se o direito é um conceito interpretativo, né, se é uma prática social interpretativa, ele não está preso ao passado, portanto. Né? Mas o direito é algo que vai se desenvolvendo ao longo do tempo,
por meio das interpretações que essa comunidade vai fazendo da sua própria prática social e daquilo que ela vai reconhecendo como direito, né, como jurídico, né, como princípio que organiza a sua vida coletiva. E aí o Estado ele é apenas o ponto final nesse processo. Né? A comunidade personificada vai servir apenas para o reconhecimento e a imposição, no caso de resistência de alguém à aplicação daquele princípio reconhecido, daquela norma reconhecida. E aí, contra os positivistas também, Dworkin dirá que o direito não é só esses padrões estritos, essas regras, né? Mas o direito é formado por princípios. E esses princípios são argumentos. Então, quando nós falamos de princípios, nós falamos de argumentos. Né? Nós falamos nessa exigência de argumentar seriamente, né? Nessa exigência de fundamentar as posições, né? Exatamente revelando esse caráter argumentativo que o direito apresenta. Né? E esses argumentos, eles podem veicular tanto argumentos de princípio em sentido estrito, ou seja, argumentos relacionados à proteção dos direitos das pessoas. Dworkin dirá textualmente, no Levando os Direitos a Sério, argumentos relacionados à igualdade, liberdade, devido processo legal, ou outra dimensão da moralidade. E pode haver também aí argumentos de política, ou seja, aqueles argumentos relacionados à melhoria ou ao bem-estar da comunidade. Né? Esses argumentos, eles se relacionam, né? Eles não são estanques, como nada na teoria dworkiniana é estanque, né? De modo que, muitas vezes, os legisladores transformam argumentos de política em argumentos de princípio. Por exemplo, por meio de lei, o legislador cria, né, um direito a um conjunto de empresas a ter um subsídio, né, ou a ter uma isenção fiscal. Né? Não existe um direito à isenção fiscal. Né? Por isso que esse direito é criado por lei. Eu pego um argumento político, né, a isenção ela pode dar uma melhoria na economia, a isenção ela pode levar à contratação de mais pessoas, tornar a empresa mais competitiva no mercado, isso é importante. E aí o legislador faz uma ponderação desses argumentos políticos e acaba por conceder essa isenção em forma de um direito. Né? Então, esses argumentos de princípio de política, eles estão ligados, eles não são estanques. No entanto, juízes, né, eles somente podem decidir com base em princípios, com base em argumentos de princípio, na proteção dos direitos das pessoas. Né? Por quê? Exatamente porque juízes não foram eleitos para decidir sobre o que é o melhor ou pior para nós enquanto comunidade. Né? E isso se dá porque no regime democrático nós temos uma engrenagem, né, de modo a que os poderes eles sejam divididos, mas eles estejam interrelacionados, né, promovendo aquilo que a Constituição de 88 fala de independência e harmonia entre os poderes. Né? Então, existe aí um diálogo entre os poderes. Juízes não podem, portanto, decidir com base em política. Né? Juízes não podem decidir sobre o que é melhor ou pior para a comunidade. Eles devem decidir se alguém, ou uma parte da comunidade, dependendo do caso, se tem ou não tem um direito. Né? Se existe ou não ali um direito envolvido, e esse argumento de princípio em sentido estrito prevalece sobre qualquer outro tipo de argumento. Isso é fundamental, né? E aí eu já vou parar por aqui, e agora para ligar com a questão do direito penal, né?
Isso é fundamental se a gente pensa um direito penal que pretenda ser íntegro, coerente e consistente. Né? Um direito penal democrático. Juízes penais não podem decidir com base em argumentos políticos. Por exemplo, não podem decidir de modo a dar uma pena porque existe uma sensação de impunidade, ou porque se o réu não for punido, né, haverá um aumento da criminalidade. Né? Juízes não podem, portanto, juízes penais não podem, portanto, decidir com base na voz das ruas, né? Ou com base em argumentos de melhoria da comunidade, melhoria do bem-estar. Juízes penais, eles devem simplesmente, aí sendo bastante usando a palavra simplesmente aí de um modo assim, como eu vou dizer, né, assim, sendo irônico, né, com o simplesmente, porque não é nada simples, os juízes penais, eles devem, então, simplesmente, né, de modo irônico, decidir se houve ou não violação ao direito, né, e reconhecer no réu que ele é um sujeito de direitos, e, portanto, né, o direito fundamental dentro do direito penal é o estado de inocência. Né, como diz o André no livro dele, né, de penas e medidas de segurança, não existe o criminoso em si, né, ninguém é criminoso. Né, o criminoso é uma construção jurídico-social. E essa construção, para ela ser democrática, ela precisa passar por um debate público, em que o próprio réu, o próprio suposto criminoso, tem o direito de participar da construção dessa ideia de criminoso e da própria ideia de pena. Né? Daí porque também pensar o direito penal sem processo penal me parece manco, né? É algo que falha, né? Porque não é possível fixar o criminoso de antemão, como normalmente se faz no Brasil e mundo afora. Né, essas operações espetaculares dos órgãos de investigação criminal que, de antemão, né, já condenam pessoas, políticos, enfim, pessoas importantes, mesmo que depois se revele não haver qualquer substrato, qualquer subsídio para a condenação. Né? Então, a gente vive muito um direito penal e um direito processual penal do espetáculo, né? Para divertir as pessoas, para entreter o público. Né? Vejam aí o nome dos inquéritos policiais, porque operação também, isso não existe em termos jurídicos, né? Não existe uma previsão jurídica para a operação da Polícia Federal. O que existe é inquérito, né? Que melhor seria chamar investigação preliminar. Inquérito é já um nome também que a gente deveria abolir, né, do nosso dicionário jurídico. Né? Então, o que há é uma investigação preliminar conduzida ou pela Polícia Civil ou pela Polícia Federal, dependendo, né, de quem seja o réu, em razão de possível prerrogativa de foro, enfim. Né? Então, não existe o criminoso em si, né? É uma construção social interpretativa em que o próprio réu ele deve ter o direito de participar dessa construção. Né? Porque aqui, né, se nós queremos falar de uma democracia constitucional, o estado de inocência é, né, o princípio fundamental de qualquer direito penal democrático. Né? E ao lado do estado de inocência, a legalidade. Né? Não é possível falar de direito penal numa democracia sem legalidade, né? E sem estado de inocência. Né? A ideia de que nós somos inocentes. Quem tem toda a carga da prova, todo o ônus da prova, é quem acusa. Normalmente, quem acusa é o Estado. Porque nessa relação entre Estado e cidadão, sem dúvida alguma, o cidadão é sempre a parte mais fraca nessa relação.
né? Daí porque todo o ônus da prova é do Estado, é de quem acusa, né? Enfim, não é possível pensar, portanto, né, um direito penal democrático sem um respeito incondicional à legalidade e à própria ideia de estado de inocência. E, obviamente, né, em nome dessa democracia, né, essa legalidade né, ela deve ser vista também no direito penal como uma necessidade para evitar que as pessoas sejam surpreendidas, né? Então, isso não significa dizer, né, por outro lado, que simplesmente a lei seja capaz de estabelecer toda a descrição, né, a completa descrição dos fatos típicos. E a gente tem que também rever um pouco essa ideia de tipicidade estrita, cerrada, enfim, né? Porque, é claro, a interpretação do direito penal ela tem que ser a mais estrita possível, porque nós estamos lidando com um valor fundamental de uma democracia, que é as iguais liberdades das pessoas. Não apenas a liberdade, mas também a igualdade, porque não é possível separar esses dois direitos. Então, nós estamos lidando aqui com o cerne, com o coração de uma democracia constitucional, que é o respeito às iguais liberdades. Portanto, não se pode também abrir demais espaço para que se crie, né, tipos penais via interpretação. Agora, isso não significa dizer que a legislação penal não possa ser interpretada. Não existe nada dentro do direito, né, que não esteja aberto à interpretação. Então, a gente tem que também rever aí alguns conceitos, né, rever aí algumas posições dentro do direito penal, né, e aí nós ainda estamos muito presos, né, no direito penal a uma perspectiva positivista, né, porque até hoje no Brasil, qual que é o grande paradigma de pensamento do direito penal no Brasil? É o garantismo. Né? Então, quando a gente fala em direito penal, qual que é a primeira coisa que nós lembramos, em termos de teoria? Garantismo penal, Ferraioli. Né? No entanto, a teoria de Ferraioli é uma teoria positivista de direito. Né? Porque ainda acredita na possibilidade de um controle estrito, né, das condições do raciocínio, das condições de interpretação, né, ainda aposta de modo muito forte num conceito de ciência que ficou para trás. Né, uma ciência capaz de ser controlável, racional, portanto, neutra. Né? Ferraioli vai apostar em todas essas ideias, né, com o seu garantismo penal. E o direito penal brasileiro ainda está, né, com algumas exceções, ainda está muito preso, né, nessa ideia do garantismo, tá? Que é uma ideia bastante limitada. Tá? Enfim, existem aí várias questões que eu deixei em aberto, né, espero ter provocado, né, para que vocês possam, então, fazer as perguntas. Né? Existem aí vários aspectos em aberto, né, e aí eu vou aguardar as perguntas para que a gente possa desenvolver melhor essas questões, inclusive o problema da interpretação, né, dentro da perspectiva da integridade. Né, então, eu agradeço mais uma vez o convite que o André me fez, né, e, na verdade, eu quero mais mesmo ouvi-los, né, para que a gente possa criar um diálogo legal aqui, e aí eu já terminei antes até do que eu me propunha, que era 5 horas, né, mas aí eu quero, de fato mesmo, eu estou mesmo com muita vontade de escutá-los e de debater com vocês, enfim, da gente fazer uma troca mais legal aqui. Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela paciência e agora estou à disposição de vocês para perguntas, para que a gente possa discutir aí. Me escuta, Zé?
Me escuta? Estou te vendo também. Essa é a parte ruim. Alguém quer fazer uma pergunta antes de mim? Tem algumas coisas que eu fui anotando aqui para perguntar para o Zé, mas eu acho que seria mais interessante vocês falarem primeiro, ou aqui no chat ou pelo microfone. Quem quiser perguntar, liga o microfone, fala e a gente segue. Eu queria fazer uma pergunta pro Identifica, por favor, João. José Nunes. Tá escrito, acho que Juninho aí, porque eu entrei na minha conta da Gmail, não consegui entrar pelo e-mail institucional. Mas o José citou a questão da integridade do direito, que foi tema da palestra dele, e abordou no início também um pouco do positivismo, que visa garantir essa integridade. E é uma integridade, assim, a fim de construir uma engenharia social, né? Essa palestra me fez me lembrar muito das aulas do Bruno Camilotto, que ele falava muito disso. E aí, princípios da impessoalidade, de não deixar muitas margens interpretativas e tudo mais. Só que o positivismo também, ele veio sendo muito combatido, devido à ideia muito estrita de aplicação do direito. Aí veio o pós-positivismo e tudo. O ponto que eu quero chegar é o seguinte: quando o Robert Alex propõe a tese dele de que a aplicação do direito não precisa ser necessariamente só uma subsunção de regra e aplicação a um fato específico, que pode haver mais margens de atuação para o juiz, ele cita exemplos na Inglaterra, Alemanha, em que juízes iam além da lei para poder construir essa engenharia social também, melhorar o ponto de mazelas sociais da sociedade, que foi até algo que ocorreu no Brasil, assim, a partir da década de 70, principalmente os juízes do Sul, que começaram um movimento de combate às desigualdades, ao racismo, de maneira que o direito pudesse atender essas pessoas em onde ele não estava chegando. Então, partindo desse ponto, você acredita que isso feriria a ideia de integridade do direito? Bom, meu caro, vamos lá por partes. Tem uma série de elementos aí que você coloca. Bom, primeiro eu não sei, né? Eu não sei realmente se Dworkin está pensando em algo relacionado à engenharia social, né? Eu tenho dúvidas quanto a isso. Na verdade, ele está se opondo à perspectiva positivista, que para ele é uma forma equivocada de ver o direito, e inclusive também ele chega a dizer que intuitivamente o positivismo jurídico ele não se afirma, né? E ele não se afirma porque, segundo Dworkin, inclusive, juízes, advogados e promotores, né, e as pessoas em geral, elas não argumentam como os positivistas colocam, né? Então eu tenho dúvida quanto à questão da engenharia social, tá? Eu não sei se de fato o Dworkin está preocupado com a questão de engenharia social, porque ele não é cientista político, né? Então ele não está preocupado, ele não faz uma análise institucional, né? Ele não faz análise de comportamento das instituições. A teoria dworkiniana ela é normativa do início ao fim, tá? Ou seja, ela é contrafática. Então, é óbvio que nós vamos encontrar juízes que não aceitam o ideal da integridade, que acreditam que existe discricionariedade no direito, na aplicação do direito. E eu costumo dizer que esse é o grande problema, né? Porque se nós levamos a sério a tese da discricionariedade, significa dizer que já não existe mais direito, existe aquilo que o juiz quer que seja, né? Porque a discricionariedade é o poder do juiz dizer o que é o direito quando não há uma resposta clara. E eu pergunto para você, quando é que há uma resposta clara do direito? Se nós estamos lidando com textos normativos, se nós estamos lidando com algo que é interpretativo e que é necessariamente controverso, né? Então, na verdade, toda a formulação dworkiniana vai no sentido de atacar essa ideia de que juízes poderiam criar direitos
sem qualquer fonte, entre aspas, né, sem qualquer fundamento, né, seja esse fundamento baseado em textos expressos ou um fundamento baseado na história da própria comunidade. Tá? Então, o primeiro aspecto aí é quanto à questão da engenharia social. Segundo aspecto, aí você coloca o Alex na jogada. Nada mais distante, ao contrário do que dizem normalmente os autores brasileiros e juízes também, nada mais distante em termos de teoria jurídica do que Alex e Dworkin. Né? Nada mais distante, eles estão muito distantes um do outro. Né? Primeiro porque a Alex ainda vai apostar na ideia de subsunção como mecanismo de aplicação do direito. Porque ele diz que as regras se aplicam por subsunção, os princípios por ponderação. Né? Então, Dworkin não vai falar de subsunção em nenhum lugar. Né? Não é possível aplicar o direito por subsunção. E também não é possível aplicar os princípios por ponderação, como que é Alex, por meio de uma fórmula matemática. Né? Eu pondero princípios na perspectiva dworkiniana, porque princípios são argumentos. Portanto, eu pondero argumentos. Né? Eu vou ponderar qual é o melhor argumento. E aí o ponderar significa, eu vou refletir, eu vou discutir, eu vou colocar em debate, para ver qual desses argumentos é o que deve prevalecer. Não há, portanto, colisão de princípios, né, em Dworkin. Né? Princípios não colidem, princípios são valores, enquanto valores eles podem ser unificados. Né? O que ele vai dizer na teoria do valor dele, numa obra muito importante, que chama A Raposa e o Porco-Espinho, né? Já foi traduzida para o Brasil. Tá? Então, aí você coloca o Alex, quer dizer, e o Alex vai defender a discricionariedade, nada mais longe de Dworkin. Tá? Então, também não há aí, né, uma relação. E, por fim, você fala da década de 70 no Brasil, né, quando nasce aquela perspectiva do direito achado na rua, né, que você vai falar de juízes ativistas, né? Ou seja, juízes que vão defender a necessidade de superar a lei, de ir além da lei, em nome de princípios superiores, né? Em nome da justiça, em nome da redução das desigualdades, etc, etc, etc. Tá? Nós temos que entender o direito achado na rua dentro da própria historicidade do fenômeno. Né? Por que esse fenômeno nasce? Nós estávamos numa ditadura, né, em que a Constituição que existia era fachada para que o regime militar pudesse fazer o que ele bem entendesse. Em que o judiciário estava amarrado, né, estava tutelado, de modo que uma forma, né, daquelas pessoas voltadas mais para uma linha de emancipação, elas encontraram essa forma. Né? Era o que dava para fazer ali, naquele momento. Né? No entanto, com a Constituição de 88, o movimento, ele... Desculpa para quem ainda gosta do direito achado na rua, né? Para mim, o movimento perde o sentido. Tá? Não faz sentido nenhum falar em direito achado na rua, ou, né, o juiz tem que buscar justiça social, abrindo mão do direito. Ao contrário, numa democracia, isso é perigosíssimo. Tá? Numa democracia, isso é antidemocrático. Né? Porque numa democracia pressupõe-se que as normas foram produzidas por aqueles que serão os seus destinatários. Portanto, nós temos uma Constituição extremamente avançada, democrática. Ir além da Constituição não faz sentido e é profundamente antidemocrático.
A Constituição já nos dá os instrumentos para que essa comunidade de princípios, né, possa tratar os seus cidadãos com igual respeito e igual consideração. O que falta no Brasil é levar a sério, né, que é o título, inclusive, de uma das obras do Dworkin, é levar o direito a sério. Né, e essa é uma grande diferença do Dworkin em relação a outros autores. Né? Onde que está a aposta dele? A aposta dele não está no método. Né? A aposta dele não está num conjunto de métodos, mas está na postura. Dworkin leva a sério a ideia de que a normatividade ela não é só jurídica. Né? Quando nós falamos em normatividade, nós falamos na nossa própria vida. A nossa vida é normativa. Né? Então, a aposta aqui é numa postura, numa atitude. Né? E não num conjunto específico de regras e princípios, num catálogo rígido de regras e princípios. Tá? Então, na verdade, para mim, o direito achado na rua, hoje, né, é só mais uma forma de ativismo que nós temos que combater. Né? Porque numa democracia não rima com ativismo judicial. E aí eu acho que eu respondi, né? Alguém mais quer encaminhar uma pergunta para o Zé antes de mim? André, eu tinha. Identifique, é você. Tá, Ana Clara. Eu preciso falar de onde? Do UFOP. Vamos lá. Primeiro, você disse que a ideia do juiz, né, é que ele opere no sentido de decidir se houve ou não a violação do direito. Portanto, o juiz não opina sobre questões sociais, não é essa a função dele. A questão é que, em países como o nosso, como o Brasil, né, se esse juiz decide pela condenação do réu, porque entende que houve, de fato, a violação de um direito, mas a prisão que vai alocar esse réu é extremamente inconstitucional, para mim, o juiz fica meio que num estado difícil de decisão, extremamente difícil de decisão, porque de qualquer forma, ele violaria a legalidade. Se ele prende, ele coloca num presídio inconstitucional e ilegal. Se ele não prende, ele também violaria a legalidade por não ter prendido diante da violação de um direito. Como operar o direito nesse país? Pergunta de $1 milhão ou de $1 bilhão, né? Se eu tivesse a resposta, eu estaria rico. Você coloca uma pergunta fundamental. Não custa lembrar que o Supremo Tribunal Federal, em medida liminar, na DPF 347, declarou o sistema penitenciário em estado de coisas inconstitucional, seguindo uma teoria construída lá na Colômbia. Né? No entanto, esse mesmo Supremo Tribunal Federal, que declara o nosso sistema penitenciário em estado de coisas inconstitucional, é o mesmo que vai possibilitar a prisão daquele condenado em segunda instância. Né? E aí vai entender, porque me parece que as duas perspectivas elas são contraditórias. Né? Porque ou você considera que o sistema penitenciário está em estado de coisas inconstitucional, e de fato está, né? Porque ele não é capaz de cumprir todos os princípios, né, que o sistema inteiro promete, né? Ou então você assume que é possível sim prender em segunda instância e que está tudo bem. O grande problema aí, me parece, é que se prende muito e se prende mal, ao contrário do que se diz no Brasil. No Brasil não se prende pouco, se prende muito. Só que se prende mal, se prende errado. Né? Se você pegar aí, e eu não tenho os dados, mas vocês pesquisam isso com o André, né? Tem muito mais condição de falar disso. Se vocês pegarem os dados estatísticos, grande parte desses presos que estão, né, nos presídios estão cumprindo pena, não a pena definitiva,
né? Eles não estão cumprindo pena porque a decisão transitou em julgado e, portanto, eles são condenados, eles são culpados. Percebam, nós temos aí um problema gravíssimo, que digamos, não é apenas da responsabilidade do judiciário. O judiciário tem uma responsabilidade nessa parte que toca a ele? Tem. Né? Tem por quê? Porque são décadas de formação de juízes que querem prender por prender. Né? Então, são décadas em que nós formamos juízes que só querem saber de prender. Né? Eles não leem adequadamente o sistema jurídico, por exemplo, eles não leem que a prisão só pode ser dada em última, né? Quando não tiver outra possibilidade, por exemplo, como uma medida cautelar, né? E eles saem prendendo a torto e a direito. Né? Agora, também, eles sabem quem eles prendem. Né? Então, de novo, a questão aqui, ela é normativa no seu sentido mais genuíno, porque não é um problema de texto, tá? Mas é um problema de atitude, né? De como nós lidamos com a criminalidade, ou o que nós consideramos criminalidade. Né? Porque para nós, em geral, e eu falo nós da elite, né? O que nós consideramos criminalidade é só a criminalidade do pobre. Né? Enfim, de novo, só você ir numa penitenciária, você vai ver quem que está lá, é jovem, pobre, negro. Né? São eles os grandes destinatários da prisão. Né? Então, o problema aí é normativo no seu sentido mais genuíno, de novo. Né? Se prende mal, se prende errado, e se cria todo esse problema. Né? Porque aí, na verdade, outra coisa também, né, que a gente tem que ver. Será que esse processo que chegou à culpa, né, a responsabilidade criminal desse sujeito, ele se desenvolveu de modo adequado? Né, percebam, porque, em geral, né, quando a gente trata do sistema criminal no Brasil, em geral, as pessoas que passam pelo sistema criminal, elas passam normalmente sem advogado. Né? Ah, não, professor, mas tem o advogado dativo, então defensor público. Ah, é? Né, você colocaria a sua vida, o seu futuro, nas mãos de um advogado dativo? Ou de um defensor público? Eu não. Tá? Eu não. Porque, em geral, quando existe defensoria pública, ela está muito mal organizada. E, portanto, o defensor ali, ele não tem a condição de levar muito, né, de fazer uma defesa como o cidadão merece. Então, na verdade, aí nós temos uma série de problemas estruturais, né, problemas políticos. E aí o que acontece? A gente coloca toda a responsabilidade no judiciário. Né, e não consegue perceber que esse problema ele tem que ser trabalhado, antes de tudo, como uma questão política. Né, como uma questão que tem que ser discutida publicamente, democraticamente. Então, o que você levanta é algo muito sério, e que vai além do problema da aplicação do direito em termos jurisdicionais. Beleza? Ok, obrigada. Alguém mais? Quer aviar alguma questão ao professor Zé Emílio? Aviar é bom, hein? Pegou essa, hein? Não, então a minha, que eu estou guardando no bolso aqui para te ouvir falar sobre isso, Zé. Não vou tomar demais o tempo falando, mas, assim,
ir fazer o doutorado lá na História me trouxe uma série de interlocuções que me fizeram ver o direito com outros olhos. Assim. Eu diria que eu apanhei bastante por lá, né, em razão de levar o meu direitismo, o meu juridiquês, o meu juridicismo lá para o ICHS, lá para a História. Né? Apanhei um bocado até entender algumas coisas, né? Eu me lembro que numa das minhas primeiras intervenções nas aulas, o meu professor só disse a seguinte frase, 2 pontos, abre aspas, travessão. Ah, os bacharéis! Exclamação, fecha aspas. Né? Então, assim, algumas das coisas que eu fui aprendendo por lá foram na pancada e me fizeram ver o direito de uma outra maneira. E uma dessas coisas que, assim, que me pareceram mais relevantes é tentar colocar o direito como um fenômeno histórico. E eu acho que nós, do direito, a vantagem é que eu tenho a possibilidade tripolar de falar da filosofia, do direito e da história, né? Nós, do direito, de vez em quando esquecemos da dimensão histórica do direito e tentamos nos colocar fora da história para julgar um fenômeno histórico, né? Eu até usei na tese dizendo que é como um relógio, né, que quer marcar o tempo sem estar no tempo. E aí, uma das coisas com as quais a gente trabalhou por lá foi a questão justamente da dimensão histórica do direito. E a minha pergunta é assim, como a tese da integridade em working pode servir, de uma certa forma, para redimir o direito diante dessa sua tentativa estranha de se deshistoricizar? Assim, não sei se deu para entender, mas assim, dá para conectar com uma certa facilidade essa ideia, assim, o direito precisa se pensar histórico e como o Dworkin pensou isso na ideia de integridade. Assim. Nossa, é espetacular, é isso. A proposta da integridade, ela, para mim, é uma proposta histórica, né, de pensar o direito como um fenômeno histórico. No entanto, foge do historicismo. E aí, para quem não é muito ligado aí na teoria da história, na filosofia, principalmente, o que Dworkin, o que a filosofia chama de historicismo, né? Por exemplo, um autor como Gadamer vai chamar de historicismo, né? O historicismo é aquela perspectiva segundo a qual a nossa vida, a nossa existência, ela é marcada pela tradição. E a tradição aqui entendida como algo fixo, né? Como um passado que foi perdido, né? E que a gente precisa voltar a ele. Né? Então, a gente vê e aí o historicismo ele pode ser visto como um passadismo, né? Essa saudade de um passado que nunca existiu, que é idealizado, a gente vê vira e mexe aqui no Brasil, né? O que vai demonstrar, inclusive, uma falta de conhecimento histórico, que é muito interessante, né? Se fala de história, mas não se tem o conhecimento histórico. Bom era a ditadura, porque na ditadura não tinha corrupção. Essa é uma típica frase historicista, né? Bom era... Enfim, aí a gente vai ter aquelas coisas mais loucas, né? A naturalização da violência, né? Pessoas brancas fazendo festa de aniversário, cujo tema é assim, e os escravos, enfim. Né? Essas coisas loucas. A ideia de integridade, ela é o contrário disso. Né? Porque ela vai entender o direito como um fenômeno necessariamente histórico. Porque um fenômeno é hermenêutico. Né? Então, nós, como seres humanos, nós somos seres históricos. Né? Nós somos seres precários, por natureza. Né? Nós aprendemos, ou somos capazes de aprender com os nossos erros. E, para isso, é preciso que a gente retorne à nossa própria história. E a história aqui não é um relato. Né? A história aqui não é entendida como um relato. Né? Ou como um conjunto de biografias. Né? E aí a gente vê, às vezes, alguns trabalhos, né, que pretendem ser trabalhos de recuperação da história, mas acaba sendo um trabalho de recuperação de biografias ou de relatos orais. Pode ter alguma importância? Até pode.
mas ainda é muito limitado se eu quero levar a sério a ideia de historicidade. Né? E aqui eu cito um livro, né, de um jornalista, 1988, Segredos da Constituinte. Né? O livro é montado com base em entrevistas com alguns constituintes que participaram do processo da Assembleia Nacional Constituinte de 87 e 88. É interessante? É. Mas eu reduzi o momento constituinte ao relato daquelas pessoas porque elas estavam lá? Né? Será que é isso? Né? Então, e aí, obviamente, se a gente trabalha a história numa perspectiva mais rica, né, e mais correta, é claro que não é isso. Né? E aí a ideia da integridade, ela quer recuperar essa dimensão histórica do direito. Né? Porque o que Dworkin vai mostrar é que não é possível compreender uma questão atual, né, compreender um caso atual para aplicar um texto normativo hoje, se necessariamente eu não volto ao passado. Né? Então eu tenho que buscar no passado como esse texto foi sendo compreendido, quais foram as transformações que esse texto passou ao longo do tempo, quais foram os efeitos, né? Quais foram as consequências. Portanto, hoje, a situação mudou, é a mesma, quais são os elementos relevantes. Não é possível pensar a integridade sem uma análise histórica séria, né, do fenômeno jurídico. Tá? Então, sem dúvida, a integridade ela tem essa ligação com a história. E é o que é mais interessante, né? Eu volto ao passado não para repeti-lo necessariamente, mas é porque eu estou aberto a dialogar com a tradição, com isso que é maior do que eu mesmo, né? Com a história que me constitui. Né? E, portanto, aqui, esse retorno ao passado, ele não vai significar a mera repetição. Né? Eu faço assim porque sempre foi assim. Não. Né? Por isso que a ideia de integridade e não de coerência. Porque aí existe uma diferença. Né? Porque quando eu falo de coerência, um caso semelhante ao outro, eu vou dar a mesma decisão. É uma questão de coerência. Mas eu posso ser coerente no erro. Porque o caso lá atrás, ele pode ter sido errado. Portanto, o que a integridade vai exigir é uma reflexão, né, crítica sobre essa própria história que está sendo construída. Né, de modo a tentar mostrar se essa construção histórica ela tem promovido, né, os valores dessa moralidade política, as iguais liberdades. Se nós estamos ou não aprofundando esse processo democrático, o reconhecimento das iguais liberdades das pessoas. Né? Então, sem dúvida, a ideia de integridade ela tem uma vinculação com a história muito forte, né? Com a historicidade do direito, né? Muito forte. Né? Quanto a isso, não há dúvida nenhuma. Respondi? Sim, sim. Tem uma pergunta no chat, você consegue ver aí? Você está sem microfone. Tem que primeiro liberar o microfone para depois abrir o chat. Peraí. Pronto. Da Luísa, tem um questionamento a respeito do que foi dito sobre o ativismo judicial. Como foi bem apresentado, sabemos que não é ou não deveria ser função do juiz esse ativismo. Essa decisão fundamentada para além daquilo previsto em lei. Entretanto, tendo em vista nossas condições atuais, qual seria a solução proposta para que, nos casos em que haja lacuna legislativa penal, o juiz tenha condições de julgar sem ultrapassar seus limites e dever? Bom, e aí eu tirei necessariamente o doutor, tá, Luísa? Porque eu não gosto que me chamem de doutor, eu tenho raiva quando me chamam de doutor. Mas, enfim. Bom, aí você levanta duas questões importantes. A primeira é quanto ao ativismo, né? E a segunda é quanto à lacuna.
né? Bom, vamos começar pelo ativismo. Há um debate muito grande, né, na doutrina brasileira sobre, afinal, do que nós estamos falando. Afinal, o que é isso, o ativismo judicial? Eu, inclusive, já escrevi um texto que vai sair agora em junho, numa obra organizada, em homenagem ao professor Menelik de Carvalho Neto, a segunda edição dessa obra, em que eu digo que, se nós formos pensar em termos de integridade do direito, nós teríamos que abandonar essa ideia de ativismo judicial. Né? Na verdade, o que nós temos que discutir a decisão foi correta ou não. Tá? Mas, para quem aceita a categoria do ativismo judicial, vamos entender o ativismo aqui como aquela postura do juiz em que ele se substitui ao que foi determinado pela Constituição ou pela legislação e passa, então, a decidir de acordo com a sua própria vontade, né, se tornando um legislador. Né? Vamos entender o ativismo dessa forma. E aí nós temos outro problema também, né, porque, afinal, o que diz a Constituição? O que diz a Constituição, o que diz a lei? É um problema interpretativo. Por isso que, para mim, a própria categoria do ativismo ela tem que ser abandonada. Nós temos que discutir, então, argumentativamente, se a decisão foi certa ou errada, se a interpretação foi a melhor ou pior, etc. Tá? Bom, dito isso, e no caso de lacuna no direito penal? Aí eu volto à pergunta, será que existem lacunas? Sabe? Então, aceitar a tese da integridade é uma coisa muito radical, porque essas perspectivas tradicionais elas vão ser questionadas. Será que existe lacuna? Né? Será que no direito penal já não há as condições para você tipificar as condutas? Né? Enfim, é algo a se perguntar, né? Algo a se questionar. Quer ver um caso bastante revelador desse diálogo, dessa disputa? A decisão do Supremo Tribunal Federal na ADO 26 do Distrito Federal, que completou, acho que um ano, há pouco tempo atrás. Né? A decisão na ação declaratória, ou na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, número 26, que reconheceu que condutas homotransfóbicas são tipificadas de acordo com a lei do racismo. Me parece, primeiro, me parece que a estratégia do movimento LGBT, ou LGBTQI, ou LGBTQI+, como vocês quiserem chamar, a estratégia do movimento ela foi equivocada. Tá? Em que sentido? Porque o movimento passa a falar em criminalização da homotransfobia. E aí carregou para o movimento a crítica fácil de que, se o judiciário estabelecesse, né, essa possibilidade, o judiciário estaria violando a tipicidade penal, a legalidade penal. Tá? Mas talvez, por outro lado, tenha sido a única possibilidade, até para chamar a atenção do problema. Porque não me parece que tenha havido criminalização, que o judiciário tenha criado uma lei específica para dizer que homotransfobia se coloca como crime de racismo. Tá? Para mim, me parece que o que o Supremo Tribunal Federal fez foi simplesmente reconhecer que a lei de racismo incorpora condutas homotransfóbicas. E que, portanto, o que o Supremo fez foi simplesmente interpretar a lei para dizer, olha, é crime. Está aqui. Ah, professor, mas não está escrito na lei. E esse é o argumento. Era preciso, portanto, uma lei para alterar a lei para dizer o que a lei já diz.
Esse me parece ser o grande problema do positivismo jurídico. Não consegue compreender que o direito não é só o que está escrito. Existem princípios. Existe integridade, ou deveria existir, tá? No sentido de que, ora, se o Supremo em 2003 afirma que racismo não é algo contra uma raça específica, porque não existe raça. Se racismo é um conceito social que implica a negação de direitos fundamentais pela utilização de características aleatórias, que podem ser a cor da pele, a religião, né? Por que não a orientação sexual? Percebem? Né? E até hoje, alguns penalistas, amigos meus, divergem disso. Bom, mas o bom do direito é isso, porque ele é controvertido, né? Ele é controvérsia. Tá? Mas não me parece. Tá? Não me parece que o Supremo legislou, não me parece que o Supremo criou uma lei, que ele violou a tipicidade penal. Não. Ah, professor, mas como é que você explica que só agora, né, se colocou que a homotransfobia é crime de racismo? Porque, mais uma vez, para voltar à questão do André, o direito é um fenômeno histórico. Sendo um fenômeno histórico, nós não somos capazes de ver tudo. Como dizia meu orientador, o professor Menelik de Carvalho Neto, nós só podemos ver o que nós podemos ver. Ao mesmo tempo que nós vemos, nós não vemos. É nesse processo histórico de aprendizado, de luta por direitos, que nós vamos desvelando, né? Que nós vamos revelando, nós vamos aprendendo com essa história. E aí nós vamos reconhecendo direitos que sempre existiram, mas que em razão da nossa cegueira, em razão da nossa incapacidade de ver, só agora nós fomos capazes de ver. Né? Então eu também tenho dificuldade de trabalhar com a ideia de lacuna. Tá? De modo que a não ser, talvez, em situações muito específicas, né, em que, de fato, não haja uma tipificação penal, né, muito clara, aí, realmente, a inexistência da lei, ou a inexistência de um princípio, né, vai levar, qual que será a decisão? Né, o que o juiz vai fazer? Bom, se não há lei, né, se não há um princípio, não há crime. Portanto, não há o que condenar, não há o que criminalizar. E aí o juiz aí, corajoso, ele joga para o legislativo. Agora o problema é de vocês, né? Se vocês quiserem criar uma lei aí, o problema é de vocês. Porque, né, eu não encontro aqui, né, nenhuma lei penal, nenhum princípio, nada que seja capaz de colocar essa conduta como uma conduta criminosa. Porque nós temos no Brasil também um problema grave, né? A gente acha que tudo vai ser resolvido com direito penal, né? Então a gente adora criminalizar, é impressionante. Né? Como tudo, né, que a gente vê como problema, a gente quer responder com criminalização. Né? E isso é um problema. Beleza? Pegando o gancho dessa sua fala, eu sempre brinco com a música do Pato Fu, né, que diz que toda cura para todo mal está no hipoglós, no metiolate, no sonrisal e no direito penal. Eu sempre falo isso em sala de aula. Excelente, tipo isso. Quer arrumar uma solução penal para as coisas. Alguém mais tem alguma pergunta? Para a gente começar a encaminhar para os finalmente, porque o professor Zé Emílio tem que dar aula daqui a pouco também. Tá cedo. Tá cedo aí. Alguém mais tem pergunta? Menos uma meia hora, mais ou menos. Ou mais. Mais pergunta? Bora, povo. Fala. Você não acha, Zé, essa coisa que a gente tem na discussão, sempre que a gente vai tentar apresentar uma discussão sobre uma diferença entre o positivismo e o antipositivismo,
essa relação entre moralidade e juridicidade, que é uma das bases da crítica, né, uma das bases da construção, isso me caiu aqui agora, né, um troço que me baixou nesse momento. Se essa separação que a gente faz ainda hoje, né, esse distanciamento de uma eticidade em relação ao jurídico, não serve justamente para legitimar narrativas de poder? Tipo assim, eu estou distanciando o direito de uma eticidade para dizer é uma outra coisa, né, não é nenhum aspecto da moral, não está relacionado à moralidade, à eticidade, porque é uma outra coisa que se legitima de uma outra forma, que tem uma estrutura de um outro jeito. A gente não usa isso meio que como discurso de manutenção de poder, não? Sem dúvida, me parece que sim. E aí também é importante que a gente saiba de que moral a gente está falando, né? Porque a gente vê algumas críticas a essa perspectiva do Orkiniano, né? No sentido de que, então os juízes vão decidir com base na moral pessoal deles, né? Uma teoria moralista. A gente vê algumas críticas rasas nesse sentido. Na verdade, não, né? Na verdade, o que o Dworkin está propondo é que o direito faz parte de uma moralidade política, né? Ou seja, o que ele chama de moralidade política são normas, né, de moralidade que vinculam uma comunidade política. Tá? E essa comunidade política se organiza na forma de Estado. Né? Então, na verdade, o que a moralidade política busca como o Estado, né, que Dworkin vai chamar de comunidade personificada, como o Estado deve tratar os seus cidadãos. Essa discussão ela está vinculada, né, à noção de ética e moral em Dworkin, a ideia de dignidade humana, tá? De modo que Dworkin dirá que essa comunidade personificada, o Estado, deve tratar os cidadãos com igual respeito e igual consideração. Né? Esses são os princípios de moralidade política. E esses princípios de moralidade política serão, então, institucionalizados juridicamente por meio da Constituição e da legislação, de modo a dar uma força maior, né, uma imposição maior a esses direitos morais. Né? Por isso que eu digo que, nessa perspectiva, o próprio poder constituinte originário ele não pode ser absoluto, porque ele deve se pautar por essa moralidade política democrática. Né? Toda a Constituição ela deve afirmar as iguais liberdades das pessoas. Né? Então, quando se fala em direito e moral, né, essa ligação entre o direito e moral, aqui eu não estou trabalhando com a moralidade pessoal. Eu não estou trabalhando com a moralidade pessoal do juiz, mas com uma moralidade difundida, né? Uma moralidade que é da comunidade e que também é outra coisa, né? Não é a moralidade da maioria, ou não necessariamente, tá? Mas é essa ideia de que as pessoas elas devem ser vistas como agentes morais e, portanto, como dotadas de uma dignidade e de um direito moral de um determinado tratamento, né? Enfim, é muito diferente da moralidade individual de juiz. Tá? E aí, sem dúvida, quando a gente separa, né, quando se busca separar o direito da moralidade, isso acaba servindo, sim, como um mecanismo de manutenção de poder, né? Porque aí o direito vai ser visto como algo asséptico, né? Como algo limpinho e cheiroso. Né? Então, eu, juiz, condenei, mas eu não tenho qualquer responsabilidade nisso, afinal é o direito, né? Eu estava apenas seguindo a ordem do direito, né? Enfim, então, eu acho que tem muita ligação com isso, sim. E aí é por isso que a gente vê, né, juízes punitivistas, juízes mais abolicionistas, porque, na verdade, no final das contas, eles estão querendo impor a sua visão de direito e não, de fato, o que essa moralidade política construiu como direito. Né, eu tenho um profundo respeito aos abolicionistas, mas eu tenho muita dificuldade com eles. Né, porque a nossa Constituição ela não é abolicionista. Ao contrário.
Né? A nossa Constituição, inclusive, criou mandamentos de criminalização. Terrorismo, tráfico de drogas, racismo, tortura. Né? A questão das milícias, né? É super atual, a questão das milícias, grupos paramilitares. A nossa Constituição exigiu, sim, criminalização. Ela criou mandamentos de criminalização. E aí muitos autores do direito penal vão criticar a Constituição por isso. Eu não. Né? Porque o direito penal ele é necessário. Né? Por que ele é necessário? Porque nós não somos anjos. Que é outra frase também que era do meu orientador, o professor Menelik de Carvalho Neto. Nós não somos anjos. Agora, o direito penal é necessário, mas como todo remédio, né, como todo fármacos, como vai dizer o Derrida, muito cuidado, porque fármacos é remédio, mas é também veneno. Então, a gente tem que saber qual a dose. Né? Qual a dose que nós vamos administrar. E me parece que, no nosso caso, né, o remédio já virou veneno há algum tempo. Né? Enfim, mas é por aí. Bom, eu queria mais uma vez agradecer o convite que o André me fez. Espero que tenha sido proveitoso para todos. Eu gostei muito, eu gosto muito desses espaços, né, porque aí eu mais aprendo do que ensino, né, e já nesses espaços eu tento falar o mínimo possível, exatamente porque eu quero mais ouvir do que falar. Foi assim lá na aula do Flávio, foi assim aqui também. Aí na verdade, eu tenho me domesticado, sabe? Tentado me domesticar, porque eu gosto de falar muito. Mas agradecer a participação de todos, né? O convite. Dizer que eu estou à disposição. Então, vocês podem me procurar aí nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, enfim. E aí eu estou à disposição de vocês, caso queiram, né? Depois apareceu alguma questão, enfim. Eu estou aí à disposição de todos e agradeço muito ao André o espaço, né, essa possibilidade de conversar, né, de estarmos juntos num período de quarentena é sempre bom. Né? Então é isso. José, se quiser ficar aí para ouvir os nossos próximos recados, pode ser até interessante. Claro, à disposição. Eu que tenho que agradecer, né, José, se dispor a falar do frio de Diamantina para nós. Como eu disse no começo, é daquelas pessoas que a gente encontra pela vida e que nos tornam melhores pela sua simples presença, né? É desses caras que estão para ajudar a gente sempre que a gente precisar, nunca furou conosco, né? Inclusive, meu livro existe publicado hoje graças ao Zé, né? Que me levou para a editora e confiou no trabalho, então continuo agradecendo todos os dias, né? O Grupo de Estudos de Ciências Penais agradece demais. A gente teve, Zé, quase 80 pessoas aqui conosco hoje, em alguns momentos. Para uma quarta-feira, 5 horas da tarde, eu acho que está excelente, né? A gente conseguiu juntar um bocado de gente para conversar sobre pensamento jurídico e não jurídico. Né? Então, o Grupo de Estudos em Ciências Penais agradece demais a sua disponibilidade, agradece demais a sua disposição, agradece a galerinha que veio aí, né? Quem ainda não preencheu, pelo amor de Deus, o formulário para a questão do certificado, preencha já, senão eu não tenho como enviar certificado para suas excelências, porque nós vamos fazer isso de forma automática, eu não vou nem ter muito tempo para conferir, né, se você colocou ou não colocou seu nome aqui. Então, faça esse favor para nós, tá bom? Agradeço demais, tenham todos aí um bom resto de noite, e não se esqueçam dos nossos próximos eventos aí, a gente divulga com antecedência, tá certo? Ô Zé, brigadão, te agradeço demais, cara. Obrigado, André, a todos. Como ficou gravado, né, depois, se você quiser, isso vai ficar oportunizado em algum outro lugar. Tá, aí eu queria depois que você me mandasse o link da gravação, que aí eu vou disponibilizar também para alguns alunos que não conseguiram entrar, em razão de trabalho, enfim, uma série de coisas, aí depois você me manda, tá? E aí, só para não deixar em aberto, o inquérito da fake news, que eu citei para vocês, para mim é claramente inconstitucional, tá? O regimento interno do Supremo Tribunal Federal, para mim, nesse aspecto, ele não foi recepcionado. E aí eu deixo aí para vocês debaterem depois com os professores de vocês, de penal, de processo penal, enfim.
E olha que eu não sou bolsonarista, tá? Diga-se de passagem. A gente Mas, sabe. mais uma vez, o direito não é aquilo que a gente gostaria que ele fosse, né? Então, né, a gente tem que ser correto. E esse inquérito é um absurdo do início ao fim, porque é a norma de regimento completamente não recepcionada pelo texto constitucional. Enfim, só para deixar mais uma provocação aí para vocês, e mais uma vez agradecer ao André pelo convite, a todos pela participação. Estou à disposição. Eu que agradeço. Obrigadão. Até mais. Até mais.